vai comemorar o Dia Internacional do Yoga, né? Foi 21/6, a gente comemora hoje. E então tem várias atividades no dia, começando, né, com uma meditação, que eu acho que é a melhor forma de homenagear o yoga, né? Trazendo essa consciência de si mesmo, né? Treinando essa observação a si mesmo. Então a gente tem a Flávia Pintoroli, que vai conduzir uma meditação, é conselheira da Aliança também. Oi, gente. Então vai conduzir vocês, tá bom? Namastê, boa meditação. Oi. Então, eu sou Flávia, eu vou dar uma meditação sobre o som interno, sobre o nada. Não é o nosso nada de vazio, mas de certa maneira acaba refletindo isso no sentido de que é o som por trás do som. Então, quando você entoa um mantra, você está vocalizando, mas por trás desse som tem a origem desse som, que é uma vibração. Então, o nada é o que vai dar a vibração que vai produzir, por exemplo, o pranava, o Om, ou qualquer outro som. Esse som do nada, ele não é percutido, ele não é um som que teve dois objetos que bateram um no outro. É um som que vem da essência de Brahman. No corpo, é a manifestação da Kundalini ascendendo a Shiva. Mas, mais do que ficar discursando sobre o assunto, vamos brincar um pouquinho sobre isso. Então, sentem de uma maneira confortável, que vocês possam ficar um pouquinho. Eu vou dar uns tempos para poder relaxar, não vamos ficar meia hora direto, porque cansa. Então, vamos fechar os olhos. Mantenha a coluna ereta. Sente o corpo confortavelmente firme, relaxado. Assentou o corpo, assenta a respiração. Deixa a sua respiração fluida. Relaxe. Traga o foco para os sons que estão próximos. Lembra que para a prática, segundo o Patanjali, a gente passa de asana para pranayama, para tyahara, para dharana. E aí sim, supostamente, dhyana e samadhi. Então vamos recolher os outros sentidos e ficar apenas com o sentido da audição. Observa os sons da sala. Observa os sons que são além da sala. Barulhos da cidade, da natureza. Sente um parâmetro, uma região de som e tenta expandir essa percepção. Como se você percebesse os sons ao redor da casa para além. Para mais perto do Ibirapuera, mais perto da Domingos de Moraes.
Percebe que todos esses sons se unem num som contínuo. É quase como se todos fossem a somatória desse som. Volta a aproximar a percepção dos sons para sons mais próximos. Os pássaros, os carros, uma pessoa que pigarreia. A sua respiração. Os batimentos do coração. Por 3 vezes, vamos entoar o mantra Om. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, no tom de voz que lhe for confortável, até mesmo no silêncio. Mantendo essa qualidade mental, retornem. Se quiser, muda a posição do seu corpo. A gente vai voltar a entoar o mantra Om, só que dessa vez vocês vão entoar 3 vezes o mantra Om, sentindo a vibração no peito. 3 vezes tampando os ouvidos. E 3 vezes em silêncio. E eu quero que vocês foquem na vibração. Então, dentro do seu tempo, vamos fazer 9 vezes. Então, põe as suas mãos no peito.
Põe as mãos no ouvido, pressiona um pouco o ouvido e mais 3 Ons. Retornem, voltem a abrir os olhos. Para continuar nessa busca desse som interno, a gente vai fazer um pranayama que é o Bhramari. Que eu gosto especialmente do Bhramari, ele se chama respiração da abelha, porque você faz um zunidinho da abelha. E a gente vai focar nesse zunido. Eu não lembro eu nem sei se todo mundo lembra qual é esse pranayama. A gente pode fazer tampando os ouvidos simplesmente, que é mais acessível, ou se quiser fazer com todo o protocolo de fazer Shanmukhi Mudra ou Yoni Mudra, conforme você chama. Se você tiver fluência e conforto, principalmente, você pode fazer com Antara Kumbhaka e Bahya Kumbhaka. Se não, só foque em inspirar e expirar. Se a gente colocar muita coisa, fica difícil a concentração quando a gente não tem o hábito. Então, Shanmukhi Mudra ou Yoni Mudra, você vai tampar os ouvidos com o polegar. Os indicadores vai servir para você segurar os cílios. Os dedos médios vai servir para tampar as narinas, o anular e o mínimo, como se você lacrasse a boca. Então, ao fazer o Shanmukhi Mudra, é como se você estivesse induzindo um Pratyahara. Você está voltando os sentidos para dentro, tá? O outro jeito, que é o mais simples, é realmente tampar o ouvido e pressionar um pouquinho, tá? Se você vai fazer o Shanmukhi Mudra, Shan ou Shat são 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está fechando as 6 boquinhas que você tem no rosto. Se você não fizer assim, tanto faz da outra forma. Se você vai fazer o Shanmukhi, você vai inspirar pelas narinas, tampar se for fazer a retenção e soltar o ar pelas narinas, tá? Mais um detalhe, tudo isso fazendo o Bhramari. Então você vai inspirar livremente, mas na hora de soltar o ar é como se você fizesse um pequeno zunido de abelhinha. Então é como se você fizesse
ok? A gente vai fazer algumas vezes e depois, se você achar que é possível, você mantém ou o Shamukhi e deixa a respiração livre, ou simplesmente mantém os ouvidos tampados. Se cansar, solta os braços e mantém o foco no som que você estiver percebendo. O nada no Sandana é buscar o som sutil por trás do som sutil. Então, quando a gente naturalmente tampa os ouvidos, a gente sente um barulho como se fosse de ondas do mar. Então você se concentra nesse som. Se de repente você consegue perceber que tem um som ainda mais sutil do que esse, vamos supor que seja de sininhos, se concentra nesse som mais sutil. Então não é usar da fantasia, é se concentrar naquele som que você perceber, por mais tempo que for possível. Quando a gente terminar toda essa prática, eu vou dar um sinal e a gente vai ter terminado. Mas se você se cansar antes, como eu falei, solta os braços e mantém só o foco no seu som sutil, tá? Então vamos lá, ou tampando os ouvidos ou fazendo o Shamukhi Mudra, a Shamukhi Mudra. Vai inspirar pelas narinas, soltar o ar pelas narinas, entoando esse zumbidinho.
Cessa o pranayama e mantém o silêncio. Mantenha sua concentração no som mais sutil, que está para além do ruído, da fala. Mantendo a concentração no som mais sutil, se um outro som ainda mais sutil aparecer por trás, você foca nesse novo som. O som não percutido, em sânscrito, é o anahata. Anahata Shabda. Visualiza a estrela de 6 pontas, que é o yantra do Anahata Chakra. Dois triângulos sobrepostos que formam uma estrela com 6 pontas.
instale esse yantra no peito. Ligue as pontas dessa estrela de 6 pontas e você vai perceber um hexágono. Um dos casulinhos da abelha. Todos nós uma colmeia, individualmente o Anahata. Assim como uma abelha intoxicada pelo mel não percebe o perfume da flor, deixa que sua mente se assente no Parashabda, no som mais profundo. No nada. Volta os seus sentidos para o mundo externo e retornem. Obrigado e bom Dia Internacional do Yoga. Olha, tem até a cor do mel, olha.